tema nós vamos discutir anticoncepção em situações clínicas especiais, porque a anticoncepção nos últimos 50 anos, então ao longo desses 50 anos a anticoncepção hormonal evoluiu muito no sentido de novos produtos, com novas formulações, com hormônios de melhor qualidade, com redução das doses de hormônios, e também ao longo de novas vias de administração, e ao longo desses 50 anos foi se avolumando conhecimentos acerca do papel desses hormônios na saúde da mulher. Então, se a gente fizer um retrospecto, há 30 anos atrás, não se tinha os conhecimentos que se tem hoje da relação desses hormônios com condições clínicas da mulher. Ao longo dos anos foram surgindo publicações que relacionavam o uso dos anticoncepcionais hormonais, e nós vamos falar fundamentalmente de anticoncepção hormonal, da relação dos anticoncepcionais hormonais com alguns aspectos da saúde da mulher. Então, depois desse período de evolução dos métodos anticoncepcionais e desse volume de informações referentes ao papel desses hormônios na saúde da mulher, hoje nós dispomos de uma gama de conhecimentos que nos permite identificar exatamente em qual situação determinada formulação está bem indicada e em qual situação aquela formulação não está bem indicada. E para que eu possa facilitar a minha discussão, eu vou utilizar como arma, como ferramenta muito importante, os critérios médios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, que são informações que a Organização Mundial de Saúde disponibiliza aos médicos do serviço público, do serviço privado, para poder orientar na prescrição de anticoncepcional, particularmente os anticoncepcionais hormonais, nas diversas situações clínicas que porventura a gente possa viver no consultório. A gente sabe que a escolha do método anticoncepcional ele é da mulher ou do casal. A nossa função é oferecer para essa mulher, oferecer para esse casal subsídios, informações do ponto de vista científico, né, informações dessas que dê condições para que ela possa fazer a melhor opção do anticoncepcional. Então, para que a gente possa fazer essa orientação, é fundamental que, primeiro, então aqui, para que a gente possa oferecer a essa mulher condições, para que esse casal, oferecer condições para que a mulher ou o casal possa fazer a melhor escolha do método anticoncepcional, é importante que nós façamos uma avaliação das condições e ou características médicas e não médicas. E aí, não médicas envolvem questões sociais, culturais, comportamentais, que podem contraindicar o uso de determinado método. O que acontece? No passado, há 30 anos atrás, nós não tínhamos as opções que a gente tem hoje, nós não tínhamos os conhecimentos que a gente tem hoje. Os conhecimentos eram muito menos limitados e as opções eram poucas. Né? Então, chegava um paciente no consultório e pedia para usar um anticoncepcional, eu não tinha outra opção de prescrever uma pílula. Tinha uma pílula da dosagem que existia. Então, eu prescrevi aquela pílula. Né? E estava bom, porque a gente sabia que os benefícios eram muito maiores do que os riscos, mesmo sabendo que não existiam os conhecimentos de pesquisas a respeito daquele produto em determinadas situações clínicas. Mas os benefícios, quando comparado a uma gravidez não desejada, eram sempre os benefícios maiores do que os riscos. Hoje, nós temos conhecimento e temos uma gama de opções que nos permite fazer uma diferenciação na prescrição do produto. Então, hoje eu tenho dito que a gente faz no consultório uma anticoncepção de alta precisão. Por quê? Porque nós temos várias opções e nós temos conhecimento suficiente para dizer, olha, essa condição clínica permite usar esse produto ou não permite usar esse produto. A melhor opção é essa ou a melhor opção é aquela. Então, hoje é fundamental que a gente avalie características médicas ou alguma condição clínica que essa paciente apresente que possa justificar o determinado uso do método. Próximo. Então, não esquecer que informações da história clínica ou do exame
importantes para a melhor indicação ou possível contraindicação de qualquer método. Isso é fundamental. Até 30 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, quem que perguntava na hora de prescrever um anticoncepcional se a mulher tinha enxaqueca ou não? Não era um tópico importante naquela época. Ninguém pesquisava, a senhora tem enxaqueca? A senhora tem aula? Né? Para mim saber se a senhora pode ou não usar determinado anticoncepcional, ela chegava no consultório. Eu mesmo, durante muitos anos, eu prescrevi anticoncepcional, fila combinada, e não tinha essa preocupação em relação a enxaqueca com álcool. Hoje nós temos conhecimentos suficientes que mulheres que têm enxaqueca, e especialmente enxaqueca com álcool, devem ter cuidado na utilização dos métodos anticoncepcionais combinados. Por quê? Porque os conhecimentos que foram adquiridos ao longo dos anos mostram que a associação de enxaqueca com álcool e o anticoncepcional combinado aumenta o risco de acidente vascular cerebral. Conhecimento esse que a gente não tinha 20 anos atrás. É importante, a gente não tinha essa preocupação. Mas hoje nós temos. E nós temos opções que possam contemplar a anticoncepção hormonal para essa mulher que tem enxaqueca com álcool, que são opções que não aumentam o risco de acidente vascular cerebral. Então, é fundamental hoje fazer uma história clínica bem feita, fazer um exame físico bem feito para avaliar a pressão arterial. Prescrever anticoncepcional hoje pelo telefone não tem mais sentido, porque nós estamos, às vezes, deixando de prescrever a melhor opção para aquela mulher, então prescrevendo, ou então estamos orientando o uso de algo que não é o melhor para ela. Próximo. Então, a escolha do método, que é feito sempre pela usuária do método ou pelo casal, tem que ser sempre um balanço entre a prescrição, que é o que eu prescrevo, o que eu oriento, que é feito pelo julgamento médico, baseado nos conhecimentos que nós temos hoje, e nós temos obrigatoriamente que utilizar os critérios médicos de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, que nos permite fazer com tranquilidade esse julgamento médico. Então, todo ginecologista que trabalha com anticoncepção, e todo ginecologista que trabalha com anticoncepção, tem que ter no seu consultório os critérios médicos de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, para que possa fazer essa consulta na hora de orientar a paciente. Se eu eliminar o componente estrogênio e mantiver só um progestagênio muito potente, muito seletivo, que consegue bloquear o pico de LH, será que eu vou comprometer tanto o controle de ciclo? E eles fizeram essa experiência. Retiraram o componente estrogênio e mantiveram só o componente progestacional da pílula, né? Com efeito anovulatório, diferente da mini pílula, que não é anovulatório, que não tem efeito anovulatório por excelência. Então, retirou-se o componente estrogênio e manteve só o componente progestacional. E como que ficou o controle de ciclo? Ficou muito próximo daquilo que a pílula de 15 microgramas apresenta, né? Tem 20 a 25% de possibilidade de sangramento, de espólio ou sangramento intermenstrual. Então, se eu tiro o componente estrogênio e eu mantenho o controle de ciclo muito próximo a de pílulas combinadas de 15 microgramas e vou trazer o benefício que não vou ter o componente estrogênio, é isso que eu quero. E aí criou-se a pílula só com progestagênio, que na realidade é um anovulatório. E com a retirada do componente estrogênico, eliminou todas essas possibilidades, que são situações relacionadas ao componente estrogênio da pílula. Por quê? O componente estrogênio da pílula pode agravar doenças reumáticas, pode agravar as enxaquecas, pode agravar a hipertensão, o diabetes com vasculopatia e doenças cardíacas. Isso, gente, levando em consideração o estrogênio sintético, basicamente o tioestradiol. Com o estrogênio natural, talvez a história seja diferente em relação a essas questões. O componente estrogênio pode aumentar o risco cardiovascular. Vocês podem me perguntar, mas Marco Aurélio, na terapia de reposição hormonal do climatério, a gente fala que estrogênio melhora, diminui o risco cardiovascular, porque você está falando que o estrogênio do anticoncepcional pode aumentar o risco cardiovascular. São estrogênios diferentes, né? Com o estrogênio natural, talvez a história seja diferente. O tempo vai nos dizer se vai ser diferente. Agora, com o componente de estrogênio sintético, que é o tioestradiol, que tem uma farmacologia diferente, quando associado à obesidade, tabagismo, idade acima de 40 anos, com outros fatores de